Na China, semana passada, teve um engarrafamento de 100 quilômetros que durou 9 dias, perto de Pequim. Isso porque você acaba tangendo todo mundo, todo o gado, para o mesmo cercado, né? Essa é a literal vida de gado. Então, todo dia, metade de São Paulo tem que acordar e trafegar metade de São Paulo para ir trabalhar num lugar onde a principal coisa na frente da pessoa é eventualmente um computador na qual ela vai realizar ações que têm a ver com o conhecimento que essa pessoa detém, articulado em rede com outras pessoas do mesmo negócio. Essas pessoas não precisariam fazer isso, a não ser uma vez por semana, 2 vezes por semana, uma vez a cada 15 dias, para fazer um checkpoint, para elas se juntarem com outras pessoas e combinarem coisas para as quais eu acho que você ainda precisa de uma interação realmente física. Eu sou a favor do amolegamento humano do bem, não é? Nada de assédio, nada disso, mas da gente poder abraçar as pessoas, da gente olhar olho no olho, ver se a pessoa está triste, se ela está passando por um problema. Às vezes o computador, e principalmente nas resoluções e qualidade de rede que a gente tem hoje, não dá para a gente perceber essa coisa. Fica tudo muito estéril, talvez. Mas ao mesmo tempo, você imaginar que você tem que ser obrigado a ir para o trabalho porque você vai bater ponto lá, porque eu quero ver você na sua baia e eu quero olhar assim, que bonito, eu tenho aqui esse andar todinho alugado de pessoas que atravessaram São Paulo todinha, engarrafando a cidade todinha, só para vir para esse local aqui, fazer a mesma coisa que elas podiam estar fazendo remotamente. Eu não defendo necessariamente que as pessoas vão trabalhar em casa. Eu acho que um número muito grande de pessoas não vai conseguir trabalhar em casa. Eu, por exemplo. Eu tenho um escritório separado da minha casa, mas não perto dos meus locais de trabalho, ele fica perto da minha casa. Eu sou contaminado, meu cérebro é contaminado por cheio de feijão cozinhando. Cheio de feijão cozinhando me deixa absolutamente ensandecido e com fome, seja lá qual for a hora. Então, se eu sair de casa e for cozinhar feijão, eu não trabalho. Então, eu tenho que estar num lugar onde não tenha cheiro. Peculiaridade minha, dos outros vai ser lugar que tenha barulho, perto da minha casa, onde tem uma geladeira, porque eu vou ficar lá indo buscar comida o tempo todo e assim por diante. Eu acho que a gente devia redesenhar a cidade, articular a cidade a partir de uma arquitetura de mobilidade e de mobilidade de informação, de tal maneira que as pessoas pudessem trabalhar mais perto de casa. Não tem shopping centers? Podia ter working centers, onde a pessoa sai de casa para um local de trabalho que fica a alguns quarteirões da sua casa. Esse lugar, se ele estiver efetivamente bem conectado, é parte do mesmo negócio que a gente estava falando antes, só que é remoto. Com as corporações cada vez mais distribuídas, com os processos cada vez mais codificados, com cada um e cada qual sabendo cada vez mais qual é o seu papel dentro da grande articulação de métodos, processos, problemas e entregas de uma empresa, seja esse produto ou serviço, eu acho que isso é um caminho natural. Agora tem muito tempo para a gente ainda chegar lá, porque existe um passado inteiro da cidade ter sido construída para atender a uma demanda de aglomerar capital humano, na realidade lá no passado, mão de obra, né, para as fábricas, e isso criou uma peculiaridade inteira dos custos dos terrenos, das rendas das prefeituras com IPTU e dos mecanismos de transporte, de metrô e assim por diante. Então não é fácil você chegar e dizer, bom, então, tá vendo esse quarteirão que tem aqui do lado? Vamos demolir tudinho e só vai poder ter um prédio de 7 andares aqui que atraia no máximo 5 mil pessoas por dia, que é o que o fluxo da rua aguenta. Isso vai ser difícil de fazer, mas eu não tenho a menor dúvida de que vai ser feito, porque é um pré-requisito essencial para continuidade, não é nem para sustentabilidade, para continuidade das cidades. Eu já cheguei aqui a enfrentar aqui em São Paulo 4 horas de trânsito do aeroporto para o centro da cidade. E não faz muito tempo que isso aconteceu, de Guarulhos para o centro da cidade. 4 horas. Daqui para Recife de avião são 3 horas. Eu acho que o que precisa ser levado em conta, primeiro, é que tem um homos conectados na jogada. Uma pessoa que está conectada o tempo todo. Isso exige uma modificação, inclusive, no que a gente vai chamar de regulação do trabalho, né, na legislação trabalhista. Se eu estou conectado o tempo todo, se eu estou respondendo e-mail o tempo todo, em tese eu estou trabalhando o tempo todo. Então eu trabalho 24 horas por dia, esse é meu caso, por exemplo. Não tenho, meus alunos na universidade não tem hora para me mandar e-mail pedindo opinião sobre a tese. Ontem eu recebi uma pergunta de um aluno com um artigo de 10 páginas, 1h30 da manhã. Eu posso escolher se eu respondo ou não, mas como eu estava acordado, eventualmente eu respondi. Eu vou fazer o quê? Eu vou cobrar hora extra da universidade por causa disso? Se eu estou no meio da balada e tem um problema de negócio importante para a minha performance no meu negócio, que está sendo resolvido, e alguém me manda uma sugestão para resolver esse negócio e é 1h da manhã, se eu não estiver muito concentrado no que eu estou fazendo ali, na diversão, é capaz de eu achar esse problema mais interessante.
Então, eu acho que nós estamos entrando numa região efetiva de atenção parcial contínua a todas as coisas ao nosso redor e também, dentro dessa atenção parcial contínua, aos negócios que envolvem o trabalho. Quer dizer, se eu presto atenção parcial contínua ao trabalho fora do período clássico de trabalho, das minhas 8 horas de trampo por dia, por que eu não posso prestar atenção parcial contínua ao mundo enquanto eu estou no local de trabalho? Então aí a coisa tem as suas simetrias, quer dizer, se você não me deixa olhar para o mundo enquanto eu estou no trabalho, eu também não vou olhar para o trabalho enquanto eu estou no mundo. Mas aí perdemos todos. O que eu acho que é muito mais razoável é uma mudança no comportamento corporativo, global. Você dizer, olha, eu vou cobrar as pessoas por problema resolvido. Na realidade, eu vou contratar as pessoas para resolver problema e vou remunerá-las por isso. Eu conheço gente que trabalha em empresas fora do Brasil, aqui no Brasil é muito difícil fazer isso por causa da legislação, que literalmente a pessoa compacta 2 semanas de trabalho em uma, fica virando à noite, ganha o salário de 2 semanas e passa uma semana surfando. No período particular da vida, do tempo, da família que essa pessoa está, isso é um paraíso. Já imaginou se você tivesse uma semana de férias a cada 2 e morasse perto de Porto de Galinhas, por exemplo? Não tem nada melhor. Agora, como é que a gente faz isso funcionar? É mudando os contratos, né? Contratos são absolutamente parte do virtual na sociedade, né? O virtual tem os contratos embutidos, são as regras para que esse grande sistema que a gente chama de sociedade funcione. A gente tem que ir lá e mudar os contratos. Esses negócios não são pétreos, não são para sempre. Nós estamos insistindo há bastante tempo num conjunto de contratos, de comportamentos, tanto das empresas como das pessoas que trabalham nas empresas, que são conceitualmente do século XIX, com alguns princípios filosóficos do século XVIII. Às vezes eu falo esse negócio e as pessoas dizem, mas não foi nem implementado integralmente no Brasil ainda. Ótimo, vamos aproveitar e não vamos implementar a parte que está atrasada. Vamos evoluir para um futuro onde de repente a gente reconheça que tem um tipo de pessoa que exerce um tipo de papel que não é o aluguel da força manual, que é a antiga mão de obra, nas empresas hoje. Uma parte significativa da população que trabalha com o cérebro. E você não desliga porque o cara bate o ponto. O cérebro, felizmente, ele não entra em estado de coma quando eu saio do local de trabalho.